tá? Seja bem-vinda, tá? A nossa live de interação cultural que nós fazemos todos os sábados para trocar um pouco de fazer esse intercâmbio cultural que nós temos feito durante todo esse tempo, inclusive a live, deixa eu apresentar um pouquinho da live, né, o que é a live de interação cultural. Ela foi criada durante a pandemia. Nós fazemos entrevistas cara a cara mesmo com a pessoa, né, na rua, em casa, no escritório, em qualquer lugar. Mas durante a pandemia a gente teve que ficar presos, né? Infelizmente, tivemos que, para o bem da nossa saúde, né, nos resguardar. E aí, para a gente não perder esse contato com o nosso público, os artistas e tudo mais, nós criamos a live. A gente nem conhecia essa ferramenta ainda que tinha no Instagram e acabamos expandindo, né? Foi sucesso total. Hoje já entrevistamos até pessoas a nível nacional, graças a Deus, né? E Muito bom. chegamos em você, Wanda, né? Nós do portal é, defendemos muito a questão cultura, né, do Amazonas, turismo, entretenimento, né? Se você observa na nossa logo, né, do portal, nós temos uma peninha, né, que é justamente a causa indígena, né, que nós defendemos muito também, né? Ah, eu tenho raízes, né, parintinenses, meu pai era parintinense, tá? Nós temos sangue de índio, né? Eu tenho o maior orgulho de falar isso e eu não poderia deixar de convidar você, né, para a gente ouvir um pouco da tua Obrigada. história, da tua luta, tá? Nós sabemos que você é uma guerreira, como eu já apresentei aqui para o pessoal, a Wanda. Vou só repetir aqui, Wanda, rapidinho, dá licença para me apresentar você aqui para os nossos seguidores. A Wanda, gente, ela é servidora pública da Fundação Alfredo da Mata, Hospital Alfredo da Mata, como técnica de enfermagem. E é formanda do curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Amazonas, atual coordenadora do movimento dos estudantes indígenas do Estado do Amazonas. É Meian, acho que é isso, né, mano? E foi a Isso. primeira amazonense vacinada contra a Covid-19, né? E daqui a pouco tem mais novidades que a Wanda mesmo, vou deixar a Wanda mesmo falar aí para os nossos seguidores, tá bom? Isso. Eu só quero que você, eu estava muito curioso, como você vive na correria, eu não quis te aperrear com esse detalhe, mas é Wanda Iototo ou Wanda Iototó? Como que é o nome mesmo? Nenhum dos dois. Ah, pô, olha só, olha só. Já, Wanda, vai lá. Boa tarde para todos vocês. Muito obrigado pelo acolhimento, pelo convite. O meu nome, né, o Itoto, O é o nome do Itoto. meu povo. O Itoto. O Isso. Itoto. Legal. Isso, o Itoto. O Itoto é um povo originalmente da Colômbia, que vive no Peru e no Brasil também. Aqui no Brasil, nós estamos na região do Alto Solimões, aqui no município, né, de Amaturá, entre Amaturá e Santo Antônio do Içá. Então, é dessa região que eu venho, e eu vou fazer 20 anos que transito por Manaus já. E hoje moro aqui no Parque das Tribos, né? Aqui no Parque das Tribos são 6 famílias Witoto, que se resume nos meus irmãos, meu pai, minha mãe, que moram por aqui. E temos em Manaus 20 famílias Witoto hoje vivendo na capital. Muito legal, Wanda. Wanda, deixa eu só mandar um abraço aqui para os nossos parceiros, tá? Que ainda há pouco caiu a conexão e eu tenho que mandar esse abraço para eles aqui, rapidinho. Claro. É para a Nação dos Bumbás, tá? A nossa Miss Amazonas Team Clara Menezes, o arquiteto Carlos Melo, o Mirante do Serpa, com o nosso amigo Maurão, a modelo comercial e mini digital influencer Lara Farias. Um abração para vocês, tá, pessoal? Acompanhe aí a nossa live com a Wanda. A Wanda já se apresentou aqui para os nossos seguidores do portal, né? E nós só gostaríamos, Wanda, que você falasse um pouco mais da tua naturalidade. Você é daqui do Amazonas mesmo? Você falou já no iniciozinho, né? Só repete para a gente aí, pro pessoal que estão entrando agora. Bom, eu pertenço
a um dos 63 grupos, 65 grupos indígenas que vivem no estado do Amazonas, né? O povo Witoto. Meu nome é Wanda Ortega, mas também me apresento como Wanda Witoto, né? Que é o nosso sobrenome indígena, que a gente carrega enquanto povos originários. E eu venho da região do Alto Solimões, que fica na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, né? E Colômbia. eu vim da região ali do Alto Solimões, do município de Amaturá, minha família toda vem dessa região, né? Que há muito tempo atrás migraram da Colômbia para o Brasil, né? Numa fuga diante das perseguições que havia ao meu povo na Colômbia naquele período áureo da borracha. Não só o meu povo, mas vários povos dessa fronteira, né, que antes não havia essas fronteiras, mas havia as violências contra os povos dessas regiões, né? Então, foi nessa circunstância que meu bisavô, minha bisavó, minha avó chega para cá, fugindo da guerra e do genocídio do povo Witoto, né? Então, no Brasil, nós somos 278 famílias que vivem na região do Alto Solimões. É um dos menores povos nessa região. E hoje eu vivo aqui em Manaus, né, numa luta também pelo direito dos nossos povos, né? Eu venho de um movimento, por exemplo, de luta para que o Estado reconheça a nossa existência nesses espaços urbanos que hoje é muito negado, né, para quem é indígena, fora dos seus territórios. O Estado e a sociedade nos nega o direito de sermos indígenas na cidade, nos nega o direito de sermos quem somos nesses espaços. Então, a gente tem uma luta muito grande aqui com outros jovens, outras mulheres, outras organizações indígenas que lutam para que o Estado reconheça a nossa existência na cidade, em todos os espaços que nós, enquanto indígenas, hoje estamos, né? Então, eu saí da comunidade aos 16 anos de idade e vim para Manaus, trazida como empregada doméstica. Aqui pude estudar também e aprender outros ofícios, né? Ao longo desses quase 20 anos, eu consegui me formar como técnica de enfermagem, que é a profissão que eu atuo hoje. Sou servidora pública da Fundação de empregada doméstica, eu passo a ser uma servidora pública após formada como técnica de enfermagem, e é onde Wanda, hoje você já foi agente de saúde? agente de saúde não, eu Não, né? exerço a função de técnica de enfermagem. Ah, você já partiu direto, digamos, para o curso de técnico de enfermagem e se formou técnica de enfermagem, né? Exatamente, isso. Eu fiz o Sim, sim. concurso público de 2014 e assumi a função em 2018 na Fundação Alfredo da Mata, é onde eu atuo atualmente, né, onde eu trabalho. E estou me formando como técnica de enfermagem, como pedagoga, desculpa, Pedagoga. Sim. na Universidade do Estado do Amazonas, né? Que é um momento assim de virada da minha vida, foi ter tido a oportunidade de acessar a universidade, né? Que é um espaço ainda que agora que os povos indígenas estão conseguindo acessar essa universidade, essa graduação superior, que tem garantido aos nossos povos uma autonomia também e uma ampliação das nossas lutas a partir das nossas próprias vozes, a partir dos próprios conhecimentos indígenas, né? E é ali nessa universidade, né, ao acessar a universidade, que a gente vai questionando todo um pouco da existência e da violência que o Estado reproduz sobre nós. E quando a gente tem a oportunidade de acessar a educação, a gente consegue questionar essas violências, né, que são direcionadas mesmo até hoje ainda. A negação dos nossos direitos enquanto cidadãos, eu não digo nem como indígena, mas como Sim, cidadãos sim. mesmo, que nós temos uma Constituição que garante que nós temos o direito de ter educação, o direito de termos saúde, o direito de termos uma moradia digna. E isso para nossos povos que estão na cidade ou nas aldeias ainda é muito escasso, ainda é uma precariedade, ainda essas políticas públicas não avançam ou não chegam, né, com eficiência para os nossos povos.
E é ali que também, por exemplo, eu estou fazendo parte, né? Eu sou a atual coordenadora do Movimento dos Estudantes Indígenas, que é um movimento muito Exatamente. importante que eu conheci quando acessei a universidade. Eram outros jovens indígenas estudantes que estavam nesse espaço. É, e eu entrei também como secretária do movimento na coordenação anterior. E durante toda essa trajetória de quase 5 anos na universidade, tivemos uma eleição recentemente e aí eu assumi a coordenação. Esse movimento ele visa fortalecer as políticas de políticas afirmativas dentro da UEA, dentro das universidades públicas e privadas, para indígenas, né? Porque há um grande desafio ainda para esses povos acessarem as universidades e terem a condição de entrar e sair formados, por conta de várias questões, né? De moradia, de não ter transporte para chegar na universidade, não ter dinheiro para alimentação, que É muita dificulta. dificuldade. É É muita muito, e não é dificuldade. só para o indígena, é para quem vem do Sim, interior, é para quem é da periferia, sabe? A gente precisa ampliar dentro das universidades as políticas públicas para todos os alunos que que são de baixa renda, né? Que são a maioria na universidade pública. Wanda, você fez até eu lembrar que eu estou terminando também agora, concluindo por coincidência, o curso de licenciatura em computação na UEA. Né? Eu sou acadêmico, estou concluindo agora. E eu tive durante esse curso dois amigos, inclusive eu não tive mais contato com eles, indígenas, né? Eu não os vi mais, né? Acredito que eles não conseguiram dar sequência, né, no curso devido a tudo isso que você está falando, entendeu? Inclusive na própria universidade a gente vê muita questão, é uma palavra pesada, mas a gente tem que falar a questão do preconceito, né, por parte de muitas situações, muitas coisas. E infelizmente eu não tive mais contato com eles. E um tempo desse eu cheguei a comentar, inclusive na minha própria casa. Eu disse: Poxa, eu não vi mais os meus amigos lá, indígenas, eu disse, que frequentavam a universidade. Né? Eu tinha sempre assim, mais amizade com um que morava bem próximo. Ele saiu da casa de estudante e foi morar próximo, né, à nossa residência. E, infelizmente, devido a toda essa situação que você coloca, eles acabam desistindo. Né? É lamentável, é triste, né? Inclusive, eu ia fazer essa pergunta que você acabou de já complementar, falando sobre o movimento, né, dos estudantes indígenas do estado do Amazonas, que é muito importante, né, ter esse tipo de movimento justamente para fortalecer. Né? Eu me lembro quando eu estudava era o segundo grau em Manaus, eu estudei no Solon de Lucena. E a gente se reunia, eu participava muito de movimentos estudantis em Manaus. A gente ia para a rua mesmo, no nosso tempo, se reunia com os indígenas, com os Hare Krishnas, a gente se reunia todo mundo. Né? E eu cheguei a participar de movimentos, né, estudantis em Manaus fortes. Né? Um deles foi eu vou falar aqui mesmo, tá? Eu te falei que o nosso foco não é muito política, mas eu vou falar. Um deles foi o Fora Colo, né? Que nós Uhum. participamos em Manaus e eu me orgulho muito de ter participado, né? E é importante, hoje você quase não vê, né, esses movimentos acontecerem. E quando acontecem, muita gente recua, né? Muita gente recua por medo, né, pelas atrocidades que acontecem hoje em dia, né, com essa questão do preconceito, né, da violência, como você colocou, não só com os povos indígenas, tá? E é complicado. Então, diante de toda essa observação, eu gostaria de reforçar essa pergunta, justamente te passando, né, o movimento, né, dos estudantes indígenas, como que funciona, como que você chegou até ele, como que você foi eleita coordenadora e, e qual a principal causa, digamos, que vocês travam dentro desse movimento? Bem, o movimento dos estudantes indígenas fez 28 anos de existência e é o movimento responsável,
de pressionar o Estado para a criação da cota para a população indígena, né, lá em 99, e que foi sendo efetivada em 2004, quando se instituiu a política de cota na Universidade do Estado do Amazonas. E esse movimento vem das nossas lideranças lá de trás, né, que acreditavam, né, que a educação era o caminho, de fato, para a autonomia dos nossos povos, para a garantia dos nossos direitos também. Então, os nossos avós que lutaram lá no passado, essa luta nos garantiu que essa geração hoje pudesse acessar a universidade, né, através das políticas de cota. E o movimento ele ficou parado por algum tempo, né, porque alguns parentes conseguiram se formar e voltaram para o território. E assim, quando a gente chegou na universidade em 2016, a gente não tinha esse movimento ativo, né? E o que acontecia naquele momento? Havia uma grande evasão escolar, uma grande evasão na universidade aqui do estado do Amazonas, que é a UEA, e quando a gente foi fazer um estudo, né, foi feito um estudo pelo professor André Estácio, onde foi mapeado qual eram os alunos, né, que estavam abandonando os cursos da universidade. E lá se comprova que nos primeiros semestres, né, a evasão dos estudantes indígenas era mais de 40%. Porque se vem do interior, né, acreditando por ser uma universidade pública, vai ter todo esse suporte de moradia, de alimentação, de transporte, que não há para esses estudantes, não havia naquele momento, né, em 2016, para os estudantes. Então, os alunos indígenas entravam, os alunos que vêm do interior entram, mas depois do primeiro bimestre, eles abandonavam, porque não conseguiam manter a ida na universidade, eles não conseguiam recurso para se alimentar. Então, eles abandonavam a universidade. E aí, entra uma turma em 2016, da qual eu faço parte, o Erimar Saterelo, de Marcocama, Hélio Dessana, e outros estudantes indígenas, né, que perceberam todo esse desafio dentro daquele espaço e começou a reivindicar fala mesmo diante da universidade, e apresentar essas demandas, né, de que a gente necessitava de um apoio além das cotas para continuar dentro da universidade. Então, o MEIAN, a gente retoma o MEIAN naquele momento, né, naquele momento, em 2017, é eleito o Erimar como coordenador. E aí eu, Ludmar, fizemos parte da coordenação, eu era secretária naquele momento, nessa eleição, eu fui secretária, e a gente começou a fazer um movimento mesmo de reivindicações de políticas afirmativas ali para esses estudantes. Porque a gente recebe, por exemplo, alunos falantes também de suas línguas, né? Que entram na universidade que só sabem falar sua língua materna. E na universidade não há uma política linguística que atenda às necessidades desses parentes. Então, também eles iam embora, porque não conseguiam entender o que se estava sendo dito pelos professores na língua portuguesa. E aí, a partir disso, o MEIAN vai dialogando com alguns professores que são sensíveis à causa, né? Aqui eu estava vendo o professor Luiz Davi, Célia Betiol, Adria, a professora Eglevângelo, que são de licenciaturas ali, né? O próprio André Estácio também, foram professores importantes nessa luta, que abraçaram a nossa causa enquanto estudante indígena. E através dessas parcerias e do diálogo com esses professores, a gente conseguiu instituir alguns projetos importantes na UEA, como Tecendo Rede, Diálogos Interculturais, e o L2, que para mim é um dos projetos mais incríveis, que é ensinar o português para os parentes indígenas falantes de sua língua, para poder caminhar na universidade. O nosso sonho é que os professores aprendam a nossa língua, mas como ainda não é possível, a gente está também trazendo o português para os parentes poderem avançar dentro da universidade. Mas a gente está lutando para que se tenha um centro, quem sabe futuramente, um centro de línguas indígenas, né, que tenhamos
professores de língua dentro das nossas universidades. E hoje o MEIAN é, tem contribuído muito. Conseguimos criar uma comissão de políticas afirmativas dentro da UEA para pensar a construção dessas políticas afirmativas ainda que não estão institucionalizadas, né? Então é um pouco dessa luta que o MEIAN tem protagonizado aqui no estado do Amazonas para que a universidade olhe também para esses povos como os povos dotados de saberes e conhecimentos específicos e precisa de um acolhimento também específico para esses povos, de valorização dos seus conhecimentos, dos seus saberes, de suas ciências e da sua língua também. É fundamental a luta do MEIAN, né, diante dessa causa, Sim. Wanda. É fundamental. E você atua no Alfredo da Mata há quanto tempo, Wanda? No caso, você é servidora pública, passou no concurso público, né? Sim. Você atua há quanto tempo no Alfredo da Mata? Olha, eu fiz o concurso público em 2014 e, e eu só pude assumir, né, porque o concurso foi criado num momento político, né, para eleger o Melo lá, e só que o Estado não Sim, sim. estava preparado para chamar os profissionais. Então a gente passou 4 anos lutando para ser empossado aqui no Estado, né? Então a gente conseguiu assumir em 2018 apenas, então eu estou na fundação desde 2018. Legal. E olha, você está falando com outro técnico de enfermagem, tá? Só que eu não segui a profissão. Eu não Ai, que segui a alegria, profissão Dani. porque, É outra mas área. é uma profissão assim maravilhosa. Enquanto eu atuei, digamos, na área, né, eu pude ver, né, a forma, né, a luta que né, e como esse ofício é maravilhoso, cara. Eu tiro o chapéu para quem faz realmente, né, mas aí quando eu descobri que a minha área era tecnologia, aí pronto. Mas é isso. Ah, é isso. Eu sempre procurei, digamos, fazer o meu trabalho de forma corretinha, que tanto que até hoje, quando eu encontro pessoas daquele tempo que eu atendi, que eu dei uma vacina, que eu fiz um curativo, até hoje elas elogiam, né? Graças a Deus, sinal que nós fizemos um bom trabalho, né? E é isso, até hoje eu É. guardo meus certificados, tudo direitinho. E Wanda, como eu te falei no início, o Portal Itacultura, não que a gente não possa falar, né, sobre assuntos relativos à política, sociais e tudo mais. Sim, a gente sempre agrega, procura agregar isso de uma forma mais leve. Porém, a cultura é o nosso foco. E eu trabalhei durante um tempo, durante 12 anos, representando um item do Festival de Parintins, que era uma representação aqui em Itacoatiara, do item 19, que é a torcida, né? Uhum. E aí, em cima desse item, nós criamos trabalhos culturais, né? O item era apenas torcida, mas a carência da cultura, né, no nosso município fez com que nós criássemos teatro, confecção de fantasias e outras áreas, digamos, da cultura dentro do nosso item, que era a torcida. E eu valorizei muito dentro desse trabalho a cultura indígena. Tanto que, às vezes, quando a gente ia participar de um arraial, alguma coisa assim, a gente ia colocar, digamos, meninas para dançar músicas indígenas. Eu mesmo, às vezes, eu levava o urucum, né? O famoso coloral que chamam, né? E a gente pintava, né, as meninas com a pintura natural mesmo, indígena. E aquilo chamava muito atenção, né? Já que na cultura realmente que nós estamos acostumados a ver, em festivais e tudo mais, muitas vezes não é usado essa naturalidade, né? Não é usada essa naturalidade. Apenas os cliques das câmeras, né, que escondem a real cultura do nosso Amazonas, né? Então, diante desse detalhe, eu te pergunto, Wanda, né, qual a tua visão
com relação à nossa cultura em geral, hoje, né, do nosso Amazonas, né? O que é que você assim teria em especial a observar diante dessa cultura, já que para nós é muito importante, né, a tua visão, principalmente diante de projetos futuros que você tem, que você quer alcançar e que daqui a pouco você vai falar para a gente aí. Sim. O nosso país, né, assim como o nosso estado, ele tem uma cultura muito diversa e muito rica também. Aqui no nosso estado, nós temos como cultura, né, vários festivais, o próprio festival que está se aproximando aí, o Festival de Parintins, que é considerado um dos principais festivais do mundo, né, da cultura Sim, popular, do folclore. É uma cultura muito importante para o nosso estado, que gera uma economia para o município, sim, e movimenta a economia no nosso estado, né, que é importante para as pessoas que fazem essa cultura. Mas nós, enquanto indígenas, ainda vivenciamos a não valorização da nossa cultura indígena, né, como uma cultura que é mostrada para as pessoas. A gente percebe o uso de elementos da nossa cultura, inclusive os elementos que são dentro de alguns festivais utilizados como a importância, né? Mas de fato não olham para a cultura desses povos que estão ao redor, que estão vivas, e não há de fato uma valorização. A gente não critica nenhuma outra cultura, mas o que a gente requer é que haja uma valorização da cultura tradicional dos nossos povos, da cultura que está viva dos povos originários no nosso estado e no nosso Brasil, né? Ainda há um apagamento da nossa cultura, porque quando se fala de cultura amazonense, no estado que tem a maior população indígena do nosso país, a gente não vê a nossa cultura como uma referência de cultura ainda, a partir de suas músicas, a partir das suas artes, né? A gente tem dificuldade de reconhecer um canto sagrado como cultura, um canto, os artesanatos do nosso povo como uma arte que faz parte dessa cultura. Então, esse lugar de ainda apagamento da cultura indígena é o que a gente requer que haja essa valorização. Não só use como folclore, né? Os elementos da nossa cultura, mas que reconheça de fato e falem dos problemas, que falem, porque para mim a cultura, a arte, ela é política, ela é um ato de existência, ela é um ato de gritar para o mundo vários problemas que a gente enfrenta, né? sim, Mas o festival, por exemplo, a nossa crítica ao festival, ela se dá num campo de não valorização dessa cultura e de mostrar para o mundo, por exemplo, as violências, o genocídio que esses povos ainda vivenciam, né? Então, é necessário que a arte, ela também denuncie o que esses povos vivenciam, que estão ao redor desses grandes festivais. Então, a gente celebra essa cultura, por exemplo, celebra esse momento que é onde o nosso povo tem a oportunidade de estar presente, né, de gerar economia, mas também reivindicamos um lugar, enquanto indígena, de valorização dos corpos indígenas que aqui vivenciam, que estão vivos, e também de dizer que a arte ela tem que ser um ato político, né? Então, para a gente, nesse lugar da cultura ainda. Uma coisa que se avançou muito, por exemplo, parente, é que no Conselho de Cultura do nosso estado, que foi desativado há 10 anos, né? Tá, o Conselho de Cultura foi reativado agora, recentemente, e criaram uma cadeira de cultura indígena. Eu acho isso um grande avanço para o nosso sim, estado, e sim. eu fui convidada para ser a conselheira da cadeira Olha de aí, cultura. muito E isso legal. para a gente tem Justo? sido um avanço muito importante, porque a partir disso a gente vai criar uma política de cultura para essa valorização
da cultura dos nossos povos indígenas. Tem cadeira para cultura afro, para cultura ibérica, para capoeira, e hoje, na primeira vez no estado, vai ter uma cadeira no Conselho de Cultura para a cultura indígena. Então, para mim, isso é muito importante e precisa ser ampliado para que haja, de fato, reconhecimento e valorização da cultura dos nossos povos, dos saberes desses povos que estão vivos. E é ocupando esses espaços. Para todos nós, com certeza, é muito importante, Wanda. Isso. E tendo você lá, né, representando, a gente te observa bastante, sabe como que você Obrigada luta, por né, por essas acompanhar. causas. Wanda, eu vou passar uma pergunta aqui, que eu fiz uma seletiva aqui, né? E eu vou te passar uma pergunta que é do Davi Batista, ele é repórter, ele é nosso correspondente aqui da Rede Amazônica em Itacoatiara. E o Maravilha. Davi, ele me passou essa pergunta para direcionar a você. Eu vou ler aqui para você, que eu até brinquei com ele que não é uma pergunta, é um texto. Mas é muito importante, por isso eu vou te passar agora. Bem, Por Wanda, favor. nos últimos meses, e às vezes até com frequência, nos deparamos com pessoas de fora, no caso outro estado, né, até no mundo, né, disparando a seguinte frase: no Amazonas só tem índio. Ou coisas do tipo, de forma como ser índio fosse ofensa. Acaba com que o advento das redes sociais, alguns amazonenses se ofendem e realmente se sentem irritados, dando mais notoriedade a essa marginalização dos povos originários. Como você vê e trata com essas questões e o que pode ser feito para mudar essa concepção, para que as pessoas entendam que os povos originários também são respeitados como qualquer outro grupo social? Pergunta do Davi Batista, correspondente da Rede Amazônica em nosso município. Davi, muito obrigado por tua pergunta, porque me dá a oportunidade de falar disso, disso que você traz como um processo de apagamento mesmo da nossa identidade enquanto amazônida, né? O que acontece ao longo da história do nosso estado e do nosso país? Nós viemos de um processo de colonização, onde europeus chegaram em nossos territórios, além da dizimação dos nossos povos, trouxeram uma ideia de quem somos enquanto indígenas como seres muito inferiores, como seres incapazes de cuidarmos de nós, como seres selvagens, que é o que a literatura traz ainda até hoje, né? Como selvagens, como indolentes, e preguiçosos, por exemplo, que é uma das coisas que mais se diz sobre nós, né? Dentro de uma literatura colonizadora que nos ensina quem são as populações indígenas desse país. Então, essas referências e essas características que a gente é formado desde quando a gente vai pela primeira vez para a sala de aula, né? Porque essa é uma literatura que nos forma dentro dos espaços educacionais, que traz aquela imagem do índio pelado, e que lá está escrito várias frases preconceituosas sobre o nosso corpo enquanto indígena, né, que nos coloca como seres inferiores. Isso faz com que toda uma sociedade brasileira cresça negando a sua ancestralidade indígena, sentindo vergonha de ser indígena, porque quem é que quer ser preguiçoso, considerado preguiçoso? Quem quer ser chamado de uma cultura feia, de uma língua feia, de seres incapazes de pensar, de cuidar de si próprio? Nenhum ser humano quer ser identificado com essas características. E ao longo da ocupação da Amazônia, por várias pessoas de vários lugares, com essa mentalidade, faz com que hoje, por exemplo, a maioria dos amazonenses, que tem a cara de índio, sim, que tem a cara de povos originários, que a sua avó é indígena, que sua mãe é indígena, mas que se negue e se envergonhe por conta, de fato, dos preconceitos que
vem lá das nossas origens mesmo. Nossa avó foi violentada, nossa mãe sofreu muito preconceito. E muitas delas falaram para que a gente não mais se afirmasse indígena por conta dessa violência. Mas a gente precisa entender que isso foi um processo colonizador muito forte da nossa identidade. E, por exemplo, nós somos considerados pardos na Amazônia. Esse pardo que a gente se classifica como uma denominação, né? Ela fez com que se apagasse por completo a maioria das nossas identidades indígenas aqui no estado. Quando você sinaliza que você é pardo, você nega a sua origem indígena, porque ninguém quer ser indígena por conta desses preconceitos que existem sobre nós. E quando a gente fala que é do norte, só o fato de você ser do norte, você já recebe muitos preconceitos. E é por isso que muitos amazonenses têm vergonha, não querem dizer que são indígenas, negam a sua identidade ancestral, negam a história de suas avós, negam a história de suas mães. Mas eu quero dizer para vocês que esse é um grande chamado. A nossa geração, ela está sendo chamada, porque é essa ancestralidade indígena, hoje, que tem buscado um equilíbrio na nossa sociedade tão desigual, tão desumana, tão egoísta, e que nós, povos indígenas ainda, temos a coletividade, a luta pelo bem comum, o bem da floresta, o bem da natureza, porque os cuidados que nós temos com a terra é o cuidado que nós temos com o nosso corpo, porque a gente entende que o nosso corpo é o nosso território. Então, quando a gente nega o nosso território, a nossa ancestralidade, a gente nega a violência que nossas avós sofreram lá atrás. Se vocês fizerem a escuta de suas avós, vocês vão saber que vocês são indígenas. Vocês saberão que vocês pertencem aos povos Saterê, que você vem de uma região que é predominante os Saterê maués, os Munduruku, os Witoto, os Cocamos, Dessanos, o Anano, os próprios Manaós que foram extintos, os Tarumãs que foram extintos, os hábitos que vocês têm de comer farinha, ela é uma herança ancestral de suas avós, das nossas avós. Então, quando a gente nega a nossa existência enquanto indígena e não olha, por exemplo, tudo que você faz no comum do seu dia a dia, os seus hábitos alimentares, o que se come nessa Amazônia, elas são hábitos milenares de povos ancestrais que a gente reproduz até hoje, né? Então, o próprio X Caboquinho, que é famoso no mundo inteiro, ele nada mais é, tirando o pão, né, que não é da nossa cultura, o resto tudo é da nossa cultura indígena, que está viva, né? Então, assim, essa negação de quem é da Amazônia para a sua ancestralidade indígena, ela é fruto de uma violência que ao longo da história, que ao longo de 5 séculos, os nossos povos vivenciaram. E eu compreendo as pessoas que se envergonham, eu compreendo as pessoas que negam, porque ser indígena de fato nesse país não é uma coisa fácil, porque você assume uma responsabilidade diante de uma coletividade. Você não luta mais por si, né? Você vai lutar por muitos, e isso vem. É isso que nos fortalece hoje, né? Enquanto mulheres, enquanto jovens. E a gente quer sim que os jovens, essa geração, façam um caminho de volta. Um caminho de volta para um passado, não para esse passado triste de genocídio que a gente teve na história de apagamento, mas um olhar para a história das nossas avós, para olhar para o nosso passado e reconhecer essas violências e ressignificar essa violência. É o que nós temos feito hoje. Nós estamos ressignificando a violência das nossas avós, os estupros das nossas avós que elas sofreram lá atrás. E que a gente tem orgulho, por exemplo, de ser descendente de europeu que estupraram nossas avós, mas nós não temos orgulho de sermos indígenas, né? O sangue branco que a gente carrega, ele é resultado de uma violência que nossas bisavós, que nossas avós sofreram pela colonização. E não podemos ter orgulho disso.
Então, há um chamado ancestral para que a gente olhe para a nossa própria história e nos reconheça nessa história. Exatamente, Wanda. E é por isso que, com muito orgulho, hoje, né, todo o processo, digamos, cultural que a gente procura desenvolver aqui, né, através do Portal Itacultura, a gente carrega essa pena aqui, olha, essa pena aqui do lado do nosso símbolo da nossa pedra pintada, que é o símbolo de Taquatiara, né? Então, Sim, essa pena aqui, ela é justamente tudo isso que você acaba de falar, né? E nós também sofremos com a palavra correta é exatamente essa, né? Com essa desgraça que aconteceu, né? E que até hoje acontece, né? Com os nossos povos, essa questão do preconceito, inclusive até no meio cultural, né? Quando você introduz algo que chama pela naturalidade indígena, você é olhado de lado, você é deixado de lado, né? uhum, Como você iniciou falando da questão da cor parda, eu acho que você observou, mas eu iniciei a live falando que eu me orgulho de ter sangue indígena. Por quê? sim, Porque o meu pai várias vezes foi chamado de índio de forma preconceituosa, mas aquilo ali nunca assim me deixou assim por parte da questão índio, indígena, eu nunca fiquei chateado por ele ter nos dado sangue, né, indígena. Pelo contrário, até no movimento que eu levei durante 12 anos do Boi Caprichoso, inclusive tem um rapaz que está aqui na live, vou mandar um abraço para ele, Paulo Henrique, que no início, logo no início, quando nós iniciamos esse movimento, que nós já deixamos em 2014, ele foi o nosso pajé, né, que a gente tinha o nosso pajé, né, do boi. E eu sempre lutei, né, e fiz questão de falar que todos que entrassem no nosso grupo não tinham que ter vergonha, em momento algum, de dizer que eram índios e que tinham sangue de índios. Porque eu costumo dizer o seguinte, Wanda, amazonense, até brasileiro, que diz que não gosta e que não tem sangue de índio, é até engraçado isso, quando a pessoa fala, entendeu? Como você mesmo diz, né, tá negando, né, a sua cultura, né? Então, isso é complicado. Então, por isso que hoje eu iniciei a live falando que eu me orgulho de ter sangue indígena, por isso que hoje você está aqui com a gente, né, na nossa live, porque eu fiz obrigada. questão, nós observamos bastante, né, o teu trabalho, assim como nós já observamos de outras pessoas também que lutam por essa causa, né? E você viu que a pergunta do Davi realmente pegou ali na veia, né? Sim, Eu, maravilhosa a eu, pergunta dele. Que eu tava com... é uma realidade que vivenciada por muitos de nós aqui, né? E tem uma pergunta aqui também, ó, que eu estou vendo da Sim, Marilane Pacheco, que é uma outra coisa que eu quero trazer que é muito importante, Marilane. É que sim, ela pode fala falar. que ela se identificou em um espaço público, né, que ela foi, e ela se declarou indígena. Mas aí foi Sim. falado para ela que ela não tem cara de índio. Isso não tem cara de indígena, né? Isso Sim. é um outro preconceito que a gente tem buscado desconstruir, porque existem os estereótipos indígenas que também geram muito preconceitos para quem tem a cara de indígena e para quem não tem a cara de indígena, porque para a sociedade nós temos uma única cara enquanto indígena. E aí eu quero fazer uma colocação para o termo índio aqui, que ele vai estar ligado a essa questão. O termo índio é um dos piores equívocos da história do nosso país, assim, né? Foi instituído por Getúlio Vargas, que instituiu o Dia do Índio no dia 19 de abril. O Dia do Sim, sim. Índio tem 78 anos, se eu não me engano, da lei lá que criou esse dia.
E por 78 anos, até agora, esse termo invisibilizou toda a diversidade do nosso povo, toda a pluralidade existente do nosso povo, invisibilizou a nossa língua, porque quando pensa índio, tu pensa numa única cultura, tu pensa num único povo, tu não sabe quem são os povos, por exemplo, quando tu fala índio. Eu sou o Itoto. Nós somos 305 povos e cada povo desse tem uma cultura, tem uma língua, um modo de pensar, um modo de se vestir, um modo de comer, um modo de entender o mundo. E esse termo índio, né, ele apagou tudo isso da história. E aí eu volto para a pergunta da Marilene, né, da colocação dela, que fala que o índio é tudo igual, né, dentro desse termo. Então, por isso que a gente fala indígena. Indígena é essa pluralidade. Indígena quer dizer de dentro, origem, né? Indígena significa isso, de dentro, que é de origem ancestral, o nosso povo. Então, hoje, por exemplo, a primeira deputada federal mulher eleita nesse país, que é Joênia Wapichana, recentemente criou uma lei para a substituição do nome do Dia do Índio. Né? Ela estava com um projeto na Câmara Federal para substituir esse nome por Dia da Resistência dos Povos Indígenas. Só que foi vetado pelo atual presidente, que ele disse que mudar a palavra índio não é relevante para a sociedade. Ninguém quer saber dessa palavra. Isso foi a explicação dele. Não é relevante para a sociedade a mudança desse nome, mas para nós é, e muito, porque essa história do Dia do Índio, que faz com que muitas escolas reproduzem, né, as peninhas na cabeça dos nossos alunos e reforça os preconceitos, né, a partir dessa prática de não trazer uma questão mais ampla sobre quem é esses povos, se estão vivos, onde estão no dia 19, né? Isso é relevante para a gente desconstruir, é relevante fazer a mudança nessa data, né? Para que tenha mais significado palpável para uma criança, para que ela não seja um adulto preconceituoso e que negue sua história. Eu costumo dizer o seguinte, Wanda, só se incomoda ou coloca barreiras quem pratica tal ato, né? Sim, exatamente. Então, assim, há uma luta para que essas mudanças aconteçam de fato, né? E a gente precisa ir desconstruindo aos poucos e dizer que indígenas não têm só uma cara e não têm só um cabelo. Nós precisamos entender, por exemplo, que esses processos de violências que vêm lá das nossas bisavós transformou a nossa cor de pele, transformou o nosso cabelo, porque hoje nós temos mulheres, nós temos povos que o cabelo é todo enrolado e que falam uma língua tradicional do seu povo. Você vai buscar a história das violências que esses povos sofreram. É necessário a gente compreender isso para que a gente não negue uma pessoa que se autoafirma indígena de cabelo enrolado, de que o olho não é puxado, que o olho é azul, porque você precisa entender as violências que nossos corpos sofreram, principalmente nós, mulheres, que até hoje, dentro dos nossos territórios, com a invasão de mineração, com essa abertura incentivada por esse atual governo, de que pode explorar minério dentro dos nossos territórios. Absurdo isso aí. E que hoje, por exemplo, estupraram meninas de 12 anos, crianças, dentro dos territórios Yanomami, né? Porque quem vai para uma mineração hoje é dominado por traficantes, entende? Que não querem saber da vida das pessoas. Até hoje essas violências são reproduzidas sobre os corpos de nós mulheres indígenas, sobre nós mulheres dessa Amazônia. Então é necessário a gente refletir isso e dizer que uma pessoa indígena não tem uma única cara. A gente não é macaco para ter a mesma cara. Até os macacos têm várias espécies diferentes, né? Várias peles diferentes, e a gente também é diferente. Nossa cultura é diferente e não vamos ter só um olho, só uma boca, só um nariz, nem só um cabelo. Para a gente pensar nisso, para que a gente não negue o outro nas suas diferenças. A gente tem que olhar para aquilo que nos une.
né? E não para aquilo que nos separa. Com certeza. Wanda, só antes que interrompa a gente aqui, vou pegar as palavras de um amigo meu, ele disse, o Júnior Paulaim, lá de Parintins, né? Cantor do Levantador de Toalha e do Caprichoso, que eu já entrevistei aqui. Ele disse que quando a live é boa, ela é feita em duas partes, né? Então deixa eu te falar o porquê. Geralmente cada live tem 1 hora. Nós estamos quase extrapolando a hora. Então, se cair, você manda o convite de novo para a gente concluir e ir para as duas partes. E a live hoje não é boa, é ótima. Tá bom? Só mesmo Tá para bom. avisar. Você não E esquece de salvar essa nossa tá, conversa. não, vamos salvar, com certeza. E outro detalhe, quando você começou a falar, eu me senti tão bem, porque às vezes eu fico, quando eu vou apresentar live, eu falo muito né. Pois é, né? Né? E aí a Wanda começa a falar e olha os nés ali, um atrás do outro, né? Aí eu me senti bem. Ah, Eu disse obrigada, Faria. até que enfim alguém, né, que também fala o né como eu, né? Porque eu falo muito né. Se tu observar, eu falo né, não sei o que, né? E aí esse né, eu já tentei cortar, mas não tem jeito. É minha tradição, é meu jeito, né? E vai, olha aí, Nossa, né? é o ser amazônido, é o né, então a gente não pode se envergonhar disso. Sim, A língua sim. portuguesa que aprenda com a gente. Exatamente. Bem, antes de nós entrarmos numa questão que já vai chegar na parte da conclusão da nossa live, eu gostaria de indagar também, Wanda, para quem não sabe, acredito que a maioria sabe, a Wanda foi a primeira mulher indígena, né, a ser vacinada contra a Covid-19 no Amazonas. E eu me Sim, lembro que quando a Wanda foi anunciada, né, que ia ser vacinada a primeira, eu me preparei, né, para pegar todas as informações, inclusive está lá no Itacultura, em primeira mão, aí, inclusive aqui no Instagram, né, e eu me senti muito orgulhoso, cara, quando eu vi, né, você, né, sendo a primeira, vamos colocar assim, um orgulho entre aspas, né, porque ninguém, claro, nenhum de nós queria estar tomando, sim. passando por essas situações que nós passamos, né, mas já que era para o nosso bem e que a vacina, como você está vendo hoje em dia, nos trouxe resultado, né, nos fazendo voltar de novo, graças a Deus, à nossa rotina, o orgulho foi exatamente por causa disso, né, que você esteve nos representando todos os amazonenses, e para a gente aquilo ali foi uma questão de orgulho. Então, como foi para você chegar, como foi para você ser escolhida ali, vai ser a Wanda? Conta um pouco para a gente como foi esse processo. Nós temos quantos minutos aí ainda? Olha, aqui na verdade ele não diz os minutos, mas quando chegar, digamos, em 5 minutos, ele vai dar o sinal aqui, aí eu te aviso. Ah, tá. Tá bom. Que eu não queria que Uhum. cortasse essa parte, que é importante Exatamente. mesmo. Muito importante, é. Sim, eu sou uma profissional de saúde, né? E vivo numa comunidade indígena que se chama Parque das Tribos. Muitos já conhecem um pouco da luta e resistência desse bairro aqui em Manaus. E durante a pandemia, por estarmos nesse contexto, né, um bairro novo, o Parque das Tribos fez 8 anos, dia 18 de abril, 19 de abril desse ano, e esse bairro não tem acesso, até aquele momento, não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à água potável, não tinha acesso à luz elétrica regular, a nenhum olhar do poder público, né? Porque a gente é considerado invasores, né, nessas ocupações, e aí o poder público se faz ausente nesses bairros novos, né, que vão acontecendo por conta da falta de políticas habitacionais que temos no nosso estado. E para esses povos, durante a pandemia, a ausência de atendimento médico, ela se deu do início ao fim, quase, da pandemia, né? E aí é que eu entro à frente da comunidade para tentar fazer alguma coisa diante de tanta negligência do Estado, né? A minha fundação, né, a fundação que eu trabalho, por ser uma fundação, ela não ficou de portas abertas,
como uma unidade de saúde. Então, a gente ficou trabalhando em escala. Foi como me proporcionou estar na comunidade para fazer o trabalho como técnica de enfermagem. Então, quando, por exemplo, paralisou toda a questão do comércio, que não era uma prioridade no Estado, as nossas mulheres, sobretudo, foram impactadas, as mulheres artesãs foram impactadas economicamente por não terem como mais vender seus produtos. Então, eu falo que antes do vírus chegar nessa comunidade, na nossa comunidade, a fome, que é uma realidade presente na vida de muitos brasileiros, né, antes da pandemia, e a gente viu agora o relatório da fome, que somos milhões de pessoas pobres, morrendo de fome mesmo, sabe? E ali, a primeira coisa que nos afeta foi a necessidade alimentar, e à medida que o vírus avança no nosso estado, que foi por 2 vezes o epicentro da doença, a gente foi impactado na comunidade. Então, foi ali que eu inicio um trabalho de orientação, de cuidado, de busca de máscara, de busca de alimento para a nossa comunidade. E aí, ao longo do ano de 2020, fizemos esse trabalho, fomos para a mídia denunciar essa falta de apoio do poder público, falta de apoio da CESAI. A CESAI é uma subsecretaria de saúde que atende a população indígena em contexto de aldeamento e por estarmos fora das nossas aldeias, dos nossos territórios, a gente não é assistido. E diante de toda essa luta de 2020, nesse enfrentamento da Covid-19 no Parque das Tribos, quando iniciou a possibilidade da vacinação aqui no nosso estado, a gente conseguiu... na verdade, a gente virou meio que um símbolo de esperança para os nossos povos. A gente virou um símbolo de luta durante a pandemia, sabe? Porque era nós por nós mesmos, sabe? Que é o nosso dia a dia, né? O dia a dia dos povos indígenas é muito de nós por nós. A gente não conta muito com o poder público para as ações, para as políticas públicas, para os nossos povos. É sempre um esforço muito grande, coletivamente, do movimento, das organizações indígenas em prol dos direitos dos nossos povos. E aí a gente conseguiu mobilizar também a sociedade manauara, várias pessoas do Estado, os professores da universidade foram muito importantes, os amigos também que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na nossa comunidade, na nossa luta, se mobilizaram na capital e a nível de Brasil para que pudesse garantir de minimamente alimento, EPIs para mim que estava fazendo atendimento, para a equipe de enfermagem também que acompanhou o trabalho dentro do Parque das Tribos. E aí, com tudo isso, quando chegou a vacina, eu recebi uma ligação por parte do governo, informando, né, do convite assim, para ser vacinada, para ser a primeira pessoa do estado ser vacinado. E naquele momento, diante de tantas fake news que ocorreram da vacina, que estava amedrontando nossos povos, todo mundo estava com medo de tomar a primeira vacina. Então, nós estávamos, né, naquela segunda onda, né? A gente, na verdade, está vivenciando já a segunda onda quando a vacina chegou. E eu tinha acabado de chegar da unidade que a gente montou, a gente conseguiu montar através de doação, inclusive Vitor, que passou por aqui, né? Eu acho que não sei se ele ainda está acompanhando, que ele fez uma mobilização nacional também para arrecadação de alimentos e oxigênio, né? Através dele, através da Márcia Novo, que é uma das artistas do nosso estado. Pô, Márcia Novo, cara. Já entrevistei a Márcia Assim, Novo, já entrevistei a Márcia Novo. foi muito incrível assim a presença dela, né? Desde antes da pandemia, ela já caminhava com as nossas lutas, uma grande ativista da luta indígena também, da cultura do nosso estado. Essas pessoas foram essenciais, assim, né? A sociedade amazonense contribuiu muito para que a gente tivesse condições mínimas de montar uma unidade de apoio dentro da comunidade Parque das Tribos, com oxigênio e nossas redes, né?
as lideranças aqui da comunidade também conseguiram montar uma estrutura para que colocassem as redes e a gente instalar os oxigênios lá. Nós tivemos, nessa segunda onda, mais de 300 parentes que passaram necessitando de oxigênio, e pessoas que não eram indígenas, que por conta da superlotação, né, que foi a segunda onda, diante da falta de oxigênio na nossa capital, a gente internou na unidade várias pessoas que não eram indígenas, que vieram de outras comunidades buscando socorro no estado e que não achavam, não tinham como entrar nos hospitais da cidade, eles vinham para o Parque das Tribos e ficavam nas redes, assim, internados, e como tinha oxigênio, era o que eles precisavam, e a gente, graças a Deus, conseguiu dar apoio para essas pessoas. E diante dessa luta, eu fui convidada no dia 18 de fevereiro, né, pela equipe do governador, pelo governo aqui do estado, a ser a primeira pessoa vacinada. E aí, assim, foi um misto de sentimentos naquele momento, de medo, e também da possibilidade, da esperança de sermos vacinados, né? Então, foi uma sensação muito incrível de sentir. Falei com a minha família, né, do convite, e o meu pai falou: minha filha, o nosso povo não tem história nesse estado. Você vai fazer história. Leve o nome do nosso povo, leve a luta do nosso povo para aquele lugar. E não tenha medo, ele falou. Se você está tendo esse chamado, represente o povo Bitoto. Então, aquilo me encorajou, porque na minha cabeça estavam aquelas mensagens, mesmo sendo uma profissional, que pensa também nessas questões, né, da fake news, é claro que aquelas notícias assustavam a gente. E aí nós estávamos numa luta, enquanto povos, em contexto urbano, para que a vacina chegasse para a gente como uma prioridade também, por conta das vulnerabilidades que há nas nossas comunidades. E naquele momento, o movimento indígena, como a COPIME, estava no Ministério Público Federal fazendo uma solicitação para que os povos indígenas em contexto urbano pudessem ser vacinados. Só que esse pedido não foi aceito também, imediato, não foi acatado pelo Estado. Né? Teve uma orientação do Ministério Público Federal de Brasília também, e que não foi respeitada, uma determinação. E aí, o ato de ter aceito, foi um ato de resistência mesmo e de coragem para os nossos povos, né? Diante da luta que a gente estava enfrentando. E foi um momento muito importante para a história do nosso povo, de representar esse Estado naquele momento, né? Eu recebi muito apoio de muitas pessoas do Brasil e daqui do nosso Estado, da emoção que muitas pessoas sentiram de terem me visto naquele lugar com as roupas nós tradicionais, ninguém compartilhamos com maior esperava. orgulho, nós compartilhamos com maior Isso, orgulho, né? mas Colocamos lá no também, nosso story. mas também, parente, depois do ato da vacina, eu sofri muitos ataques a partir de um jornalista, né, aqui do nosso estado, que dizia o Eu já, seguinte, eu já ia que falar eu não sobre era isso. indígena, né, que eu não era Uhum. indígena, que eu Não não era merecia indígena. Isso. ser vacinada, que eu era uma indígena fake, porque índio é o que está dentro do mato. Isso são palavras de um jornalista do nosso estado, né? Assim, Jornalista, né? jornalista, né? Jornalista de É, um mundinho aí que ele vive. é. Mas, Uhum. enfim, esse ato dele também fez com que eu circulasse no mundo inteiro, por conta dessa mensagem que ele trouxe, né? E eu tive a oportunidade de, com muito afeto nesse meu coração, dar uma resposta não à altura dele, né? Mas na altura da nossa afetividade, do nosso amor que temos no coração. E a gente deu uma resposta para ele que não foi de preconceito nem de ódio, né? Foi do amor mesmo. Ele Com me deu a certeza. oportunidade de falar. Mas geralmente é assim que se responde, né? Às vezes esse tipo de pessoas, eles acabam abrindo um espaço para gente que nem eles esperavam, né? Eles Isso. esperavam algo e acabaram recebendo outra situação, né? E já pegando a ponte, Wanda,
Qual a tua visão, Wanda, sobre a política ambiental, né, e indigenista do nosso Brasil, né? Aí vem uma pergunta em cima dessa. A pergunta que se faz hoje, né? Claro, todos estão acompanhando os jornais, né, a internet, estão perguntando onde estão Dom Phillips e o Bruno Pereira, né, indigenista. O jornalista Dom Phillips e o Bruno Pereira, indigenista, estão desaparecidos na região do Vale do Javari, né? Sim. Em cima dessa situação, eu te pergunto, né, qual a tua visão sobre a política ambiental e indigenista do nosso Brasil? A gente vivencia um momento da nossa história muito tenebrosa mesmo, assim, que achávamos que estávamos superando, porque para nós indígenas são 5 séculos, parente, de luta e resistência pelo direito de existir, pelo direito de existir da floresta, pra, pelo direito dos nossos territórios, da biodiversidade desse planeta, dessa Amazônia. Então, o que a gente vivencia hoje com esse atual governo é um retrocesso de tudo que a gente lutou durante 5 séculos para conquistar, para minimizar, na verdade, na história, né? E 2018, quando ele é eleito, a gente para num tempo que a gente estava construindo políticas públicas educacionais para dentro dos nossos territórios, ampliando as políticas de proteção ambiental para o nosso Amazonas, para o nosso país. E quando se elege Bolsonaro, a gente para tudo para voltar numa luta para a proteção das nossas vidas, para a proteção de novo dos nossos territórios. Porque a política que se está em curso é contra nossas vidas, contra a não existência mais da floresta, a não existência mais da Amazônia, a não existência dos nossos povos novamente. E quem nesse país se coloca à disposição do meio ambiente, da defesa dos povos indígenas, eles enfrentam o mesmo problema que nós, que é pagar com suas próprias vidas, né? Então, diante dessas políticas hoje em curso no nosso país, há uma necessidade de a gente pensar o nosso voto, há uma necessidade de pensarmos quem que nós elegemos nesse país para representar o nosso povo, para nos representar, porque aquelas pessoas eleitas lá, elas estão nos representando enquanto um espaço político, né? E assim, nós estamos aí com duas pessoas desaparecidas que defendiam os povos na Tríplice Fronteira. Duas pessoas que, como o Bolsonaro falou, estavam se aventurando lá. Eles não estavam se aventurando. Se colocar à disposição dos povos indígenas não é uma aventura. Não é uma aventura você defender a Amazônia. Não é uma aventura você combater o garimpo ilegal. Não é uma aventura. Não pode ser considerado aventura. Você tem que ter muita coragem, muito amor a essa causa para você se colocar à frente dela. Porque é isso, é muita luta. É muita luta e a gente precisa de pessoas que são compromissadas com a vida, seja qualquer vida, não só dos povos indígenas. Porque nós, enquanto indígenas, parente, nós olhamos para a natureza como sendo ela, então a gente precisa cuidar da natureza também, porque é dela que garante o nosso modo de vida. É dela, isso é comprovado, né? Nossos avós sempre falaram isso, mas cientificamente, a ciência que todo mundo acredita aí, fala que, graças ao modo de vida dos povos indígenas, graças às demarcações dos territórios indígenas, hoje nós somos responsáveis por preservar 85% da biodiversidade de um planeta. Porque graças à nossa Amazônia, que ainda está de pé, pelo modo de vida dos nossos povos que vivem às margens do rio, né, a gente consegue manter ainda um equilíbrio climático que está ameaçado hoje. Por que a Amazônia hoje é pauta de várias discussões mundiais? E nós nem fazemos parte dessas discussões que vivemos aqui, né? A gente tem que Exatamente. reivindicar o nosso lugar enquanto morador, enquanto pessoas efetivamente que cuidamos e que protegemos a Amazônia,
precisamos estar, sim, na mesa de discussão com as autoridades, pensando políticas públicas. E é nesse lugar que nós queremos estar, e os nossos povos indígenas, sobretudo nós mulheres indígenas, estamos nos preparando para ocuparmos esses espaços de poder, esses espaços políticos onde estão construindo e destruindo, na verdade, as políticas existentes que nos afetam diariamente. Então, eu sei que você vai fazer a pergunta aí sobre esse momento político que a gente Já estou até vivencia. aguardando. Então, eu deixo para você fazer a pergunta, né? Mas é isso, esse momento político que nós vivenciamos e que a gente costuma dizer, eu não gosto de política, quando nós assumimos esse papel alheio à política, nós permitimos que pessoas como Bolsonaro cheguem no poder e destruam as políticas existentes que garantem a nossa vida, que garantem a proteção do meio ambiente. Nós precisamos estar dentro, sim, da política, participando de todos esses processos, que o nosso voto é a única ferramenta que nós, enquanto cidadão, temos para lutar, de fato, contra todo um sistema. Porque quando a gente vota consciente, quando a gente não vende o nosso voto, nós temos a dignidade de fazer cobranças. Mas quando você vende seu voto, como é uma prática no nosso Estado, a compra de votos, né, por esses políticos que nos representam, a gente não tem dignidade nem a cara de ir cobrar dos políticos que a gente votou, porque a gente votou por dinheiro. Então, quem vota por dinheiro não tem direito de ter uma escola digna, não tem direito de ter uma saúde digna, não tem direito de ter água potável no seu território. Então, é necessário termos consciência que se alguém vier na sua porta oferecendo dinheiro pelo seu voto, tenho dignidade de recusar, tenho dignidade de não vender a única dignidade que nós podemos ter, que é o nosso voto, né? Honrar nosso voto. Eu vou fazer minhas palavras da Marilane Pacheco. Wanda, sua voz é a nossa voz. Então, Obrigada, Marilane. Diante disso que a Marilane Pacheco coloca, a gente chega na seguinte pergunta, né? A Wanda, ela é pré-candidata a deputada federal, né, pela Rede Sustentabilidade do Amazonas, né? E então a gente pergunta, Wanda, como que você encara essa sua nova jornada? Eu sei que você já deve estar caminhando já tem um tempo, né, para concretizar isso, se Deus quiser. E qual a tua principal meta, né, que você conseguindo chegar, né, a alcançar o objetivo de ser eleita deputada federal, né? Nós gostaríamos de ouvir e saber, né, ter a tua visão agora diante dessa sua nova caminhada. Obrigado, meu parente. Bem, eu tenho 34 anos, né? Eu sou do interior do Amazonas, venho de um território às margens do rio. E chegar aos 34 anos com uma vivenciando a realidade do nosso povo do Amazonas, me faz perceber a necessidade de ocuparmos esses espaços de tomada de decisão de fato. Porque o que acontece com a nossa política? Hoje, quem está nesses espaços de poder são pessoas que não são da nossa camada, que não vêm da realidade que nós vivenciamos, são pessoas da elite do nosso Estado que estão há mais de séculos, né, no poder e que não conseguem fazer com que as políticas existentes, que foram conquistadas com suor de muitos dos nossos lá atrás, né, essas pessoas, elas não têm a condição de sentir e nem vivenciam o que nós, enquanto amazônidas, vivenciamos, né? Porque quem mora nos seus prédios não consegue olhar o que se acontece na periferia. Quem está cercado por seus muros não consegue olhar quem está no interior, que só visita de 4 em 4 anos, fazendo promessas vazias que nunca são cumpridas. Eu venho de um lugar que não tem saneamento básico. Eu venho de um lugar onde as crianças tomam lama, porque não tem tratamento de água. Eu venho de um lugar
que o maior índice de morte infantil se dá por diarreia, porque não chega hipoclorito para tratar a água das comunidades ribeirinhas. Eu venho de um lugar que eu precisei sair para vir ter acesso à educação na capital de Manaus. Eu venho de um lugar que um tio, que um parente, que as pessoas que moram no interior precisam depender de uma liberação de um sistema de saúde para pegar os parentes doentes lá, esperando um avião que nunca chega e morrem lá sem ter a possibilidade de chegar no hospital. Então, eu vivencio uma dor na pele das pessoas. E se nós não entendermos a necessidade de que há da importância de elegermos os nossos representantes, porque quem está eleito hoje representa minimamente uma parcela da população que corresponde aos seus interesses dessa mínima parcela, que são interesses muito pessoais e não coletivos, e não de pessoas que moram no interior, e não é de pessoas da periferia, não são de professores, não são de profissionais da saúde, que não têm reajuste no seu salário. Então, nós vivenciamos uma falta enquanto cidadão. E se nós não elegermos pessoas das nossas classes de vivência que entendam nossa realidade, as políticas públicas, elas nunca serão pautadas no Congresso Nacional. As políticas para chegar aos nossos territórios não vão ser pautadas numa Assembleia do Estado do Amazonas, porque a elite não se preocupa com construção de escolas e nem de creches para as mulheres colocarem seus filhos. E se nós não elegermos mulheres, um homem não sabe quais os desafios de uma mulher que precisa deixar seu filho numa creche para ir em busca de um trabalho. Nós somos mulheres, nós somos 65% dos votantes, mas nós mulheres não temos representação política em nenhum espaço. É minimamente a participação da mulher nos espaços políticos. Nós, enquanto mulheres, precisamos votar em mulheres. Nós, enquanto homens, precisamos também olhar para essas mulheres, apoiá-las suas candidaturas. E fazer uma candidatura no estado do Amazonas, que geograficamente é grandioso, é magnífico, torna nossas candidaturas um desafio muito maior. O desafio também é maior porque nós não temos a máquina pública na mão. Nós não utilizamos recursos públicos para compra de voto no interior. Então, a gente já sai em desvantagem. Mas essa desvantagem, ela se dá por uma ética que nós estamos caminhando, né? Uma ética que a gente acredita que com garra, com luta, com verdade, a gente vai conseguir afetar os corações das pessoas que historicamente vendem seus votos. A gente sabe das necessidades dos nossos parentes, mas eu não quero entregar cesta básica, eu não quero entregar forno de lenha para fazer farinha, eu não quero entregar motor de polpa e nem lata de gasolina para as pessoas. Eu quero lutar por políticas públicas para os nossos povos, que nos municípios tenha dignidade para desenvolver a economia local, valorização da nossa cultura, e que a gente tenha dignidade para viver onde a gente quiser, seja no interior, seja na capital, seja na periferia, que a gente tenha minimamente dignidade, né? E é através da política que eu acredito que a gente pode fazer. A gente, enquanto sociedade, pode fazer muito localmente pelo nosso povo, mas quando a gente vai para um espaço da política, a gente consegue fazer muito mais por muito mais pessoas. Então, é nisso que eu tenho acreditado, é nisso que eu tenho buscado forças. É um desafio gigantesco, vocês não imaginam quanto, até porque esses espaços, eles se dão literalmente por homens, né? Nesses espaços políticos. Então, a gente está numa preparação muito grande para esta caminhada, já estamos caminhando em vários lugares, pessoas têm nos acolhido e que têm me fortalecido bastante. Então, eu aqui aproveito para agradecer das muitas e muitos, né, que estão se colocando para essa caminhada dessa candidatura, né? Como o nosso parente falou, eu estou pré-candidata a deputada federal, e o desafio é nosso, o desafio não é dos povos indígenas, o nosso desafio é por esta Amazônia,
e que nós, amazônidas, possamos levar essa candidatura. Essa candidatura tem que ser de todos nós. Obrigado, É, meu parente, pelo a, espaço de poder a tuas, falar. as tuas palavras, Wanda, até nos emocionam, né? Nós que vivemos isso na pele, né? A gente se emociona sim, né? E como disse, eu faço minhas as palavras da Marilene Pacheco, né? A sua voz é a nossa voz. E o que eu posso dizer é que você pode contar com o nosso espaço, conte com o Portal Itacultura, tá? O que você precisar, digamos, para divulgar tuas atividades, tá? Nós vamos estar prontos aqui a te dar esse apoio, tá? E, e não desista nunca, tá? Não desista porque, repetindo de novo, a sua voz é a nossa voz. Então, nós temos que ter uma voz, né, para nos representar. Então, não desista. Nós vamos ficar na expectativa. Com certeza, aquele cara lá de cima vai ver o momento certo e a hora certa e você está ali nos representando, tá bom? E Sim. não desista nunca. Nós agradecemos demais a tua disponibilidade, Wanda, em nos dar essa entrevista. Nós sabemos que você está na correria, né? Não está fácil, te acompanha os teus passos nas redes sociais. Sim. E o Portal Itacultura é isso, né? Nosso nicho é cultura, turismo e entretenimento. Mas como você mesmo falou, quando a gente vê algo eminente, relevante, para que a nossa sociedade cresça, né, de forma correta, né, de forma justa, a gente tem que abrir um espaço, a gente não pode fugir da luta de jeito nenhum, né? A gente tem que arregaçar as mangas e abrir espaço. Então, eu não sou leigo, né, no assunto, de jeito nenhum, e nós sabemos quem colocar aqui para falar e como colocar. Tá? E você teve o seu espaço, vai ter o seu espaço a hora que você quiser. O Portal Itacultura está de portas abertas para você. E a gente agradece muito mesmo, tá bom? E já lhe convidamos para, quando tiver uma oportunidade, conhecer a nossa Itavinha Itacoatiara, vir conhecer o nosso turismo, o nosso FECANE, os nossos artesãos, tá? Vem conhecer a nossa cultura local, tá bom? Porque nós também temos uma cultura local rica, tá? Que nós gostamos de apresentar para todo mundo, tá bom? Então, finalizando a nossa live, estamos chegando no nosso finalzinho aqui, tá? A gente te agradece mais uma vez, Wanda, e a gente deixa esse espaço final para você deixar uma mensagem final para os nossos seguidores e para todos que estão aqui assistindo. Bom, primeiro te agradecer também pelo convite, né? A gente está nesse grande desafio, de fato, nesse momento, mas para mim é muito importante essa troca. Eu quero te fazer uma pergunta agora, né? Qual é o teu Sim, povo? pode Eu falar. quero saber. É assim, Você sabe qual é? é, é, olha, no caso, meus avós, eles, segundo minha mãe, né, eles são portugueses. Segundo minha mãe, meus avós são portugueses, por parte de mãe. Já meu pai, né, meu pai, ele é assim, eu posso dizer, nós quase não descobrimos, não tivemos uma aprofundado a história sobre ele, tanto que nós chegamos a Uhum. conhecer apenas a nossa avó por parte de pai, acho que foi apenas ela, né? Assim, alguns familiares meus conheceram, né? E nós não tivemos quase informações da origem, digamos, e tudo dele. Ele conheceu minha mãe em Urucurituba, né? Vila Augusto Montenegro, né? E ele mesmo nos contava que ele tinha parentes indígenas, né? De Parintins, né? De Parintins, ele morou muito tempo na Vila Amazônia. Eu não saberia te dizer, Wanda, assim, o nosso povo, entendeu? Precisamente, né? Mas o meu pai, ele falava com o maior orgulho, né? Ele me falava com o maior orgulho, né, da origem indígena que ele tinha. E, cara, só tô olhando o meu pai, né? Não tinha, é como eu estou conversando contigo hoje aqui, né? O tempo todo eu me identifiquei, o né o tempo todo, né? Ele tinha manias, digamos, manias, né? Inclusive ele sofreu muito preconceito, né?
ser chamado de forma preconceituosa. E tudo isso fez com que hoje, até hoje, eu lutasse de alguma forma, usando o meio cultural, que eu gosto muito de cultura, de turismo, como chave para essa minha luta. E aí eu nunca esqueço a causa indígena. Tanto que eu te mostrei que na nossa logo a gente tem a pena. Eu faço questão de colocar a pena, né, que simboliza os povos, né? Então, é uma cultura que eu luto, vou continuar lutando da minha forma e ajudando. Então, eu não saberia te dizer o povo, digamos, originário Sim, do meu pai, né? Que era ele. Ele já é falecido. Mas que temos essa origem, temos. Isso eu tenho certeza, maravilha, meu né? parente. Muito Por todas obrigada. as nossas tradições, né? Te agradeço também e te faço você procurar as suas origens mesmo. Então, Sim, muito obrigado, viu, por esse momento de troca, pela oportunidade de falarmos dessas perspectivas, dessas lutas, que não é fácil, mas a gente vai se fortalecendo nessa caminhada, né, que é importante. Então, pode ter certeza que em breve também estaremos nos interiores, né, e a gente pretende chegar assim nos municípios para que a gente conheça e faça escuta também dos nossos parentes, né, que estão nos interiores. O desafio é grande e convido a todos vocês para nos fortalecerem, para falarem da gente, dessa luta que é extremamente importante, meu parente. Então, a todos que acompanharam até agora aí, meu muito obrigado pela escuta, pelas mensagens que foram feitas aí, né? Agradeço. Wanda, só uma observaçãozinha. Vários políticos, vamos dizer assim, já cogitaram, já indagaram, entrevista no Itacultura, tal, e a gente sempre desviando. Porque, como eu te falei, não é o nosso foco, digamos. Você está certíssima quando você diz que o mundo, né, a nossa vida, se a gente não entender de política, nós somos vítimas dos maus políticos, né? Então, mas eu costumo dizer assim, aqui no Itacultura a gente não dá espaço a qualquer um, entendeu? Então, Obrigada. por isso que eu digo, hoje você teve o seu espaço porque você merece, né? A gente sabe a causa que você luta, a gente sabe por que você luta, e a gente vê isso como relevante e muito relevante, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Em nome de Itacoatiara, tá? Em nome do Portal Itacultura, tá? Em nome, principalmente, eu posso dizer aqui, do meu pai, né? Para mim foi muito emocionante conversar com você, né? E nós vamos ficar te acompanhando, tá? Te acompanhando nessa tua luta, tá? E desde já, conte conosco, conte com o Iago, conte com o Portal Itacultura nessa tua luta. Obrigada, meu parente. Muito obrigada. Até breve. Querida, até breve. Fica com Deus. Tchau, tchau. Haridikwe. Pessoal, conversamos aqui com a Wanda, tá? Eu fiz questão de colocar aqui um fundo musical, Cantos Indígenas, Love, Love, Mix, nada mais nada menos que o nosso amigo Alok, né? Então, encerramos aqui a nossa live de interação cultural com Wanda e Ototo, tá? Foi maravilhosa essa live, emocionante. Confesso que me segurei em alguns momentos, tá? E é isso aí, tá bom? Valeu, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.